Olá, aluno, pais, responsáveis, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hereditariedade e Mendel, vamos falar um pouquinho de história, né? Então, como que surgiram aí as teorias pré-mendelianas e também vamos falar um pouquinho sobre Mendel, né? Sobre as suas ideias principais, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Priscila e hoje eu estou aqui com meu companheiro Giba. Fala, meus estudantes! Querida segunda série do ensino médio, estarei com vocês aqui em biologia. Pensa no homem da biologia do mundo, de Mendel. Eu troquei uma ideia com Mendel. Eu tô por dentro do assunto, hein? Tá por dentro hoje? Bom, porque olha, hoje o assunto vai ser longo. Mendel aí, ele teve bastante trabalho, né, lá no seu monastério. A gente vai falar um pouquinho sobre com as ervilhas, exato. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, gente, olha só, para a gente não perder mais tempo, olha só, gente. Então, aí está a habilidade do currículo paulista, tá? Só lembrando, gente, que essa habilidade a gente vai ter depois, nas nossas próximas aulas, ela vindo no final, tá? Mas aí, olha, para vocês terem aí a habilidade do currículo paulista, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre Mendel e os experimentos de Mendel, tá? E aí os objetivos da nossa aula, que vai ser relacionar Mendel e a hereditariedade e compreender os experimentos realizados por Mendel e como que estes contribuíram para o conceito de hereditariedade. Então, aí, gente, para vocês acompanharem aí as nossas aulas, o que vai ser preciso? Então, primeira coisa, gente, identificação da nossa aula, com data e título. Anotem aí tudo o que vocês quiserem da nossa aula, dúvidas e tudo mais. E as dúvidas vocês podem tirar com seus professores também, que eles estão super aptos para responderem, então, as suas questões, tá? E a resolução das atividades também super importante, tá, gente? Que vocês resolvam aí as atividades para vocês conseguirem, então, acompanhar direitinho as nossas aulas, ok? E aí, gente, olha só, o que nós vamos aprender hoje? Então, hoje a gente vai ver o que é hereditariedade, vamos falar, né, relacionar Mendel e a hereditariedade, vamos ver um pouquinho dos experimentos de Mendel e quais foram as conclusões que ele chegou. Ok, gente? Então, olha só, gente, a aula hoje é compridinha, é extensa, né? E aí a gente vai dar uma introduçãozinha, então. E aí você, professor, se você quiser aprofundar, e você está aí em total direito, tá? Isso daí é só para vocês terem uma ideia de como trabalhar o tema, beleza? E olha só, gente, já vamos começar com interação, então. Então, olha só, gente, para vocês aí no chat, o que será que é hereditariedade, gente? Um minutinho e a gente já volta. Do pessoal aqui em peso. Um abraço para todos vocês, meus professores queridos aí. Tem o professor Marcão que mandou para a gente, professor de biologia, Marcão aí. Um abraço. Olha, o pessoal falou aqui, ó. Transmissão de característica entre gerações. A pessoa Simone comentou aqui já também com a gente. A escola Irene com a gente também. Características passadas de pais para os filhos, né? O professor Maurício, a escola Nelson Pisotti. Transmissão de informações de pai para filhos. Professor Maurício com a gente, a Stephanie falou, sistema biológico de transmissões, escola Orlando, da Leste 4 com a gente aqui, transmissão de característica, professora Marília, hereditariedade é a transmissão, é transmitida pelos genes, DNA, a aluna Renata também participou aqui com a gente, olha que beleza, Pei Ibopeva, Sali Júnior, transmissão de células características,
De pai para Perfeito. filho. Aí, Olha só, o bacana, hein? pessoal tá entendido aí de hereditariedade, viu? E é Legal. isso mesmo. Vou pegar aí o gancho que o Giba deixou para mim. Então, olha só, hereditariedade é isso aí, é um conjunto então de processos biológicos onde os seres vivos recebem e transmitem as informações genéticas através dos processos reprodutivos. Okay? E aí, gente, olha só, aí a hereditariedade, né, e todos esses estudos relacionados aí à transmissão desses caracteres aconteceu já há muito tempo atrás, e aí você tem aí diversas teorias. Entre elas, a gente tem aí a teoria da pré-formação, onde então o espermatozoide ele abrigaria um indivíduo em miniatura, que já estava totalmente formado, né? E aí você tem também a teoria da epigênese, onde você tem um embrião que se desenvolve a partir de uma matéria indiferenciada. Mas aí, né, conforme os estudos foram avançando, novas teorias também foram surgindo. E aí teve a teoria da pangênese, onde você tem aí os elementos sexuais que contêm gêmeas e essas então que são transmitidas aí de geração para geração. E aí, por último, a teoria da herança misturada, onde você tem, então, os elementos que são determinantes dessas características maternas e paternas, e essas características, então, se misturam nos filhos e não se separam mais. E aí, gente, nós temos nosso cientista, né, que a gente vai ver hoje, Mendel, né, então, Gregor Mendel, ele nasceu aí na Áustria, né, filhos de camponeses, e ele adorava, então, observar, estudar as plantas, principalmente as ervilhas. Né? E aí, gente, né, como ele não tinha muita grana, ele não tinha lá muito dinheiro para os estudos, ele conseguiu entrar no monastério. E dentro do monastério, aí sim, ele estudou ciências naturais, matemática, física. Aí Giba estudou física, hein? Física, então, tá bem por dentro da questão, né? Exato. Dos cálculos também, né? Exato. E aí ele dividiu o seu tempo aí, olha, entre lecionar e cultivar as ervilhas no monastério. E aí, gente, né, o que Mendel, então, ele conseguiu estudar com as ervilhas, né? Ele estudou essas ervilhas por 10 anos e ele verificava justamente o cruzamento das suas variedades e das suas características. E aí ele passou a acompanhar, então, os fatores importantes dessas características. E a partir daí ele conseguiu, então, formular as suas leis, que a gente chama aí de leis da hereditariedade, ok? E aí, gente, olha só, mais uma interaçãozinha aí para vocês. Então, olha só, por que será que Mendel resolveu estudar as ervilhas? Por que será que não foi uma outra planta? Por que ervilhas? Um minutinho e a gente já volta. O pessoal aqui, as professoras também participando. Fácil cultivo, a professora Marília falou. Rápido desenvolvimento, professora Silvana, professor Lucas. Uma planta de ciclo curto, né? Pouca. Exato. Por causa da variedade, a professora Sheila falando, né? É fácil de cultivar as ervilhas, fácil cultivo, né? Crescimento rápido, por conta das características que se observa, rápido resultado de cultivo, fácil. Professor Ed, professor Maurício participando com a gente. Era fácil de cultivo. Né, pessoa, né, falando aqui com a gente, que boa tarde, os alunos também participando aqui. Olha, é mais fácil de observar as características, né? No caso. Isso aí. E aí, então, pegando esse gancho aí, Giba, então, olha só, por que será que Mendel estudou as ervilhas, né? Então, como vocês mesmos colocaram aí no chat, então, tem ali a autofecundação, você consegue realizar, então, a autofecundação. Tem um ciclo de vida curto, são cultivadas facilmente, geram muitos descendentes e as características são bem distintivas. Então, você tem ali, olha, ou elas são amarela ou verde, então, são características que vocês conseguem observar com muita clareza, né?
né? Muito legal. E aí, então, Mendel, né? Quais foram os experimentos que ele fez? Então, olha só. Mendel, então, ele primeiro determinou os parentais. Então, ele pegava lá as ervilhas, cultivava essas ervilhas durante muitos anos, né? Durante muito tempo, para a geração de muitos descendentes. E aí, se essas ervilhas não mudassem as suas características, ele determinava, então, que essas ervilhas eram as parentais, ou eram puras. Né? Então, aí essas ervilhas puras, elas foram cruzadas entre si. Então, uma ervilha amarela pura foi cruzada com uma ervilha verde pura. E aí surgiram aí ervilhas amarelas da geração F1. Essas ervilhas amarelas da geração F1, elas foram então cruzadas entre si. Elas então eram só ervilhas amarelas. Lembram lá que só teve 100% de ervilhas amarelas. Quando essas ervilhas se cruzaram entre si, na geração F2, aí você vai ter ali ó, ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Ou seja, a característica verde retornou na geração F2, o que não aconteceu na geração F1. Okay? E aí, quais foram, então, as conclusões de Mendel? Então, justamente, olha, então ele viu o quê? Que fatores responsáveis, né, que existiam fatores responsáveis pelo aparecimento das características. Essas características, então, não se misturavam, né? Os fatores não se misturavam. Você tinha aí uma certa dominância de um fator em relação ao outro, no caso o amarelo em relação ao verde, né? E os fatores recebidos, né? Esses fatores eles eram recebidos tanto do pai, né? Então eram fatores paternos e fatores maternos. Okay? Então, essas foram aí as conclusões de Mendel. E aí, então, ele determinou isso aí como sendo a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação de um par de fatores, ou ainda a lei do monohibridismo, onde ele viu o quê? Que cada característica era condicionada, então, por fatores impares. E esses fatores, eles se separavam durante a formação dos gametas, ocorrendo, então, em dose simples, ok? Essa aí, então, foi a primeira lei de Mendel, mas Mendel não parou por aí. Mendel, então, agora ele começou a cruzar mais de um fator. Ele começou a misturar fatores. Então, agora, não era apenas ervilha amarela ou verde, mas ele começou a misturar a superfície das ervilhas, a textura dessas ervilhas, né? E aí ele viu ali, olha, também, no mesmo esquema. Então, ele tinha ervilhas parentais, ou seja, ervilhas puras, que eram amarelas e lisas. E ervilhas verdes e rugosas, também puras. Quando essas ervilhas se cruzaram, elas, né, originaram ervilhas lisas e amarelas. 100% de ervilhas lisas e amarelas. Então, o verde e o rugoso, na geração F1, ele não apareceu. Só que aí, quando essa geração F1 foi cruzado entre si, então ervilhas lisas e amarelas foram cruzadas entre si com ervilhas lisas e amarelas, resultou aí na geração F2, desculpa aí, gente, ervilhas lisas e amarelas, ervilhas rugosas e amarelas, lisas e verdes e rugosas e verdes. Ou seja, os fatores verde e rugoso reapareceu na geração F2. E aí, gente, né, quando você tem aí a misturinha, então, de mais de um fator, é o que a gente chama aí da segunda lei de Mendel, onde, né, ele fala aí que é a lei da recombinação, ou da segregação independente dos caracteres. Então, você tem aí duas heranças. Você tem a herança da cor e a herança da superfície da semente. E as duas são completamente diferentes, são independentes umas das outras. Né? E aí ele determinou o seguinte, que durante um cruzamento em que esteja envolvido mais de uma característica, os fatores, então, de cada uma dessas características, eles se separam de forma independente durante a formação dos gametas. E eles vão se recombinando aí ao acaso. Então, você tem aí questões de probabilidade que a gente vai ver aí depois, futuramente, nas nossas aulas de Mendel, né? Um pouquinho mais sobre Mendel que a gente vai ver.
Legal, Ok? hein? E aí, gente, olha só, mais uma interaçãozinha aí para vocês no chat. Então, vocês já viram, então, aí as ideias de Mendel, viram a primeira e a segunda lei de Mendel, e agora, por que será, né, que as ideias de Mendel, então, aí relativas à hereditariedade, elas demoraram tanto para serem reconhecidas? Ela não foi reconhecida aí de imediato, né, as leis de Mendel não foram reconhecidas imediatamente, demorou um certo tempo para que elas fossem reconhecidas. Por que será, né? Sim. Um minutinho aí no chat e a gente já volta. Bacana. Roll up to the party, drink in hand, I'm ready. Boys checking me out, sorry, no time in a hurry. To get my dancing on, let it go, no worries. It's gonna get blurry, not going home early. Tie my shoes on tight. Break a sweat tonight. Girlfriends on the floor, I wanna party, don't want a selfie, just watch it, baby. Yeah, we dance, we dance, we dance like it's on. We jump, we jump, we jump like that song. You drink, you drink, you drink, drink some more. Toss our hair in the air like we really don't care. They glance, all they want. We dance, we dance, we Olha a participação dos nossos professores aqui falando com a gente. Aqui a professora Lilian, o seu trabalho foi todo escrito em alemão, né? Ela falou aqui da Escola Estadual Exato. Francisco, né? Aí a pessoa, talvez por conta de ser algo novo, né? Distinto do comum, né? No caso, a plantas, por exemplo, assim, no caso, né? Aí você tem a questão do ceticismo aqui, falando a professora Salete. Na época, a microscopia ainda estava sendo descoberta, o professor William aqui falando, né? Concordo. Aí a questão dos assuntos, a questão pouca por conta da religiosidade, a professora Stephanie falou aqui. E porque ainda não se conhecia os genes, o professor Devani falou que essa questão, as ideias de Mendel estão diretamente relacionadas às ideias da evolução de Darwin, né? O professor Bruno comentou isso também, porque é um assunto muito, né, muito complexo. E aí também está falando por conta da época também, a professora Lília falou da época. Mendel não sabia explicar porque a hereditariedade está associada aos genes, né? Também tem essa questão aí, de como que a ciência é o desenvolvimento científico, né? Porque Exato. no começo, toda a evolução científica, né? Tudo que é novo, no começo você tem uma certa aí, ceticismo, né? No caso. Exato. Você tem uma certa Aconteceu na barreira. biologia, aconteceu na biologia, aconteceu na física também, né? As teorias do Einstein, as outras teorias do Isaac Newton, né? Não foram teorias que foram realmente bem aceitas no começo Exato. do desenvolvimento, né? Então, para Mendel também sofreu essa questão também da religião também, dificultou um pouquinho, né, da divulgação. Verdade, é isso mesmo, Giba, né? Os nossos professores e alunos estão aí inteirados em relação a Mendel, mas é bem por aí mesmo, né? Então você tem aí, por exemplo, uma falta de repercussão no próprio meio científico, né? Você não conseguia, então, divulgar como a gente divulga hoje em dia os trabalhos científicos, Não tinha né? rede social na época, né? Também não tinha, né? Também ele era super sobrecarregado, né? Ele tinha os seus deveres lá no monastério, ele não podia só ficar também fazendo os experimentos. E você vê o que ele fez ainda, né? Exato. Apesar disso, você vê que... Exato, e com tudo isso ele conseguiu aí desenvolver essas leis, né? Então, assim, foi super... O trabalho dele, né, foi super reconhecido posteriormente e ele teve um grande trabalho, ele desenvolveu um grande trabalho Sim. com as ervilhas. E óbvio também que faltava estímulo, né? Na época, até hoje ainda em alguns países também ainda falta um pouco esse estímulo o incentivo em relação à ciência. É difícil. Exato. E aí, por causa disso, ele teve um reconhecimento tardio, então, por causa disso, né? E aí, gente, olha só, né? Então, aí Mendel, né, ele, na sua obra, né, ele então permaneceu ignorado aí até o século XX. Olha só, bastante tempo, né? Bastante tempo.
E aí, olha, botânicos na época, né, realizaram outras pesquisas independentes e eles conseguiram chegar às mesmas conclusões de Mendel. E aí, então, eles conseguiram resgatar as leis de Mendel. E aí, Isso que é então, importante, né? exato, por causa disso ele conseguiu o reconhecimento, foi tardio, foi, mas foi. ele conseguiu o reconhecimento que ele tanto merecia. E tem a ver também com a metodologia que ele usou. Você vê que a Exato. metodologia que ele usou na época, né? Apesar que, ali no caso, que ele tinha algumas questões de, por exemplo, a parte do monastério e tal. Mas ele usou uma metodologia, ele usou uma matemática, ali, uma probabilidade. E quem depois, os botânicos retomaram a pesquisa e chegaram no mesmo resultado. Isso que é Exato. ciência, né? É Por mais da verdade. época que fez, que você faz a experiência, quem for reproduzir daqui a 20, 10, que vinha ter chegado no mesmo resultado. Exato, isso que faz com que então as ideias de Mendel realmente sejam assim de grande importância, né, que tenham tido grande importância por causa disso, né? Sim. Justamente, né, conseguiu resgatar então essas ideias e chegar nos mesmos resultados, né? E como mesmo os próprios, né, os professores e os alunos também colocaram no chat, né, Sim. que também você tem aí essas questões. Ele não sabia essa relação de gene, ele não sabia essa relação de DNA, cromossomo. Então, ele começou a dar nomes, né, como características, caracteres, fatores, né, que depois a gente conseguiu, né, com o avanço da ciência e o avanço da tecnologia, a gente conseguiu, então, aí sim, estabelecer uma nomenclatura que a gente utiliza atualmente, né? E é uma linguagem nova, né, para a época, né? Exato. Caracteres, fatores, né? Exato, era uma Cruzamento linguagem super tem nova. a forma rugosa, né? Uma nova linguagem, né? Que estava desenvolvendo também na época. Exato. Que, por isso também que o pessoal ficou até um pouco assim, um ceticismo com a ciência desenvolvida por Mendel, né? Exato, é bem por aí mesmo, viu, Giba? E aí, gente, olha só, isso daí é só uma pincelada, né, que a gente deu aí a respeito da primeira e segunda lei de Mendel. Óbvio, professor, que isso daí é uma ideia que a gente teve, né, para abordar, então, a habilidade. Se você quiser aprofundar, se você quiser utilizar a nossa aula para aprofundamento, então, tanto da história de Mendel, né, quanto da primeira lei, tanto também da segunda lei. Professor, o senhor é o que tem aí, tem todo o material e que pode fazer aquilo que você achar melhor, né, também com as nossas E aulas. resolveu uma série de atividades com os alunos, né? Mandar os alunos calcular a probabilidade. A gente fazia muito isso no cursinho, né? Quando a gente Exato. aprendia a lei de Mendel, fazia aquele cálculo de probabilidade. Qual é a probabilidade de sair verde e rugosa? Aí você tinha que fazer o cálculo, a gente mostrava. Exato. E olha, e a gente vai ter aula sobre isso também, viu? Bacana. A gente vai mostrar aí alguns exercícios, né? Vamos mostrar aí como que a gente chega nessas questões de probabilidade, como que a gente faz também essas questões de identificar se vai nascer, né, amarelo, se vai nascer verde, né? Para a gente conseguir aí ter uma ideia justamente do que Mendel pensou na época, né? E também para a gente conseguir entender um pouquinho mais a respeito do seu trabalho, né? Óbvio que Mendel e todas as suas leis e as ideias de Mendel, a gente não vai conseguir falar em apenas uma aula, né? A gente não vai conseguir aprofundar em apenas uma aula. Então, é uma pincelada aí a respeito da primeira e segunda lei. E aí, professor, o senhor tem total autonomia para aprofundar aquilo que o senhor acha que é mais importante, né, Giba? Bacana. O pessoal está comentando aqui, né? Da questão de aprofundamento. Comentaram um pouquinho da época, né? Que ele podia ser queimado na fogueira, né? Por mais de uma época aí de Verdade, né? Aí Nessa também época. tem essa questão aí da Santa Inquisição, né? No É caso. verdade. Aí a pessoa está comentando aqui, né? Ah, professor, adoro esse genética, né? Ele tá com saudade da aula presencial de genética, que beleza, hein? O pessoal estava comentando. Aí a professora Rosana falou dos fatores, né? Que contribuíram. Exato. Aí é um monge concentrado, cultivar esse vira, apresentou os seus resultados em palestra, né, numa sociedade científica. Exato. Bacana, o pessoal aqui dando uma contribuição dos nossos professores aqui sobre Mendel e a parte, né? Por isso que foi dado o pai da genética, né? Porque ele foi o que deu o Exato. pontapé inicial, então, né, professor? Exato, é isso mesmo, Giba, né? Os nossos professores aí sempre com contribuições maravilhosas para a nossa aula. E aí, gente, vamos fazer então um resuminho da nossa aula de hoje?
Então, olha só, gente, a gente viu aí um pouquinho, então, sobre a definição de hereditariedade e as suas teorias. A gente viu um pouquinho aí da biografia de Mendel, vimos aí também a respeito dos seus experimentos, a respeito da primeira e segunda leis de Mendel, e a gente viu como que ele foi reconhecido de maneira tardia, né, Giba? Oh, legal, bacana. Eu adoro o pessoal dos professores de biologia, a gente sempre faz umas questões, umas aulas junto, né? Biologia, física, vai ter química também, né? Então dá uma interação legal aí com as disciplinas. E, por exemplo, a gente falou de lei de Mendel, né? Mas falamos de cálculo matemático, né? Verdade. Mendel era formado em física e matemática, né? Exato, e a Um gente monte vai de falar contribuição. bastante aí sobre probabilidade e cálculos nas próximas aulas, né? Então, né? A gente sempre mostra aí que as disciplinas estão sempre aí interligadas. Bacana, hein? Exato, é isso mesmo. E você, professor e aluno, se você gostou da nossa aula, se foi produtivo, né, tá aí o QR Code para você fazer a avaliação da nossa aula. Espero, gente, que a aula tenha sido muito legal, muito boa para vocês, muito produtiva. E, né, Giba, a gente se encontra aí na nossa próxima aula, né? Isso, nas próximas aulas aí, que a gente vai fazer essas aulas de biologia, física, química também com vocês. Professora Pri aí na área. É isso aí, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!